E se as nossas cidades estivessem sendo administradas com mapas invisíveis, totalmente desatualizados? Mapas que geram injustiça e que custam literalmente bilhões. Parece até coisa de ficção, mas olha, essa é a realidade de uma parte gigantesca do Brasil. Hoje a gente vai entender melhor um problema que se esconde bem debaixo do nosso nariz e a solução tecnológica que promete de verdade redesenhar o futuro da gestão pública. Então vamos lá, vamos mergulhar na escala dessa crise invisível que afeta tantos municípios brasileiros. E aqui não estamos falando de um probleminha pequeno ou isolado não, é algo sistêmico, sabe? E como o impacto financeiro que é, bem, é gigantesco. 50 bilhões de reais. É um número tão grande que é até difícil de imaginar o que ele significa. Mas essa é a estimativa de receita pública que simplesmente some, evapora, todos os anos. E por quê? Por causa de registros de imóveis imprecisos e desatualizados. Pensa só, é dinheiro que poderia construir milhares de escolas, hospitais ou quilômetros e quilômetros de saneamento básico, mas que se perde por uma desorganização que é histórica. E aqui está a dimensão real do problema, 90%. É isso mesmo, 9 em cada 10 municípios brasileiros hoje operam com esses cadastros territoriais completamente ultrapassados. É como se o país inteiro estivesse tentando se guiar por um mapa antigo, todo rasgado, sabe? Navegando quase às cegas. E o ponto crucial é que isso vai muito além dos números. Essa falha no cadastro é um problema bem sutil, menos óbvio que a corrupção, por exemplo, mas com um poder destrutivo enorme. Ela simplesmente mina a capacidade das cidades de se financiarem e de promoverem um desenvolvimento social que seja mais justo para todo mundo. Tá, então qual seria a solução para esse caos todo? A resposta, como em muitas coisas hoje em dia, está na tecnologia. É a criação de uma cópia digital, perfeita e sempre atualizada da cidade. É o que os especialistas chamam de gêmeo digital. O nome técnico para essa solução é Cadastro Técnico Multifinalitário, ou CTM. Mas vamos simplificar. Pense nele não como um mapa estático, de papel, mas como um sistema de informação vivo, dinâmico. Ele junta dados geográficos super precisos com detalhes legais, econômicos e físicos de cada imóvel, criando um mapa digital inteligente que serve para um monte de coisas. Agora, o que é bem interessante aqui é como a gente consegue ver essa mudança de paradigma. A gente sai de mapas de papel, que muitas vezes um não bate com o outro, guardados em arquivos empoeirados, para um sistema digital, integrado, onde cada pedacinho do território tem uma identidade precisa, finalmente conectando o que está no papel com o que realmente existe no mundo real. E essa transformação digital toda é movida por uma combinação de tecnologias de ponta. Drones e imagens de satélite capturam o território com uma precisão que era impensável há alguns anos. E, além disso, sistemas como o GNSS, que é a base do GPS que a gente usa todo dia no celular, e o LiDAR, que usa pulsos de laser para criar mapas 3D super detalhados, tudo isso garante que cada coordenada seja exata. É a tecnologia mais avançada a serviço da gestão pública. Vamos avançar um pouco para ver como isso tudo se transforma em benefícios reais que impactam a administração pública e o dia a dia das pessoas. Porque, no fim das contas, a tecnologia só faz sentido se ela melhora a vida na cidade, né? Então, o primeiro ponto, e talvez o mais importante, é a justiça fiscal. O CTM permite uma cobrança de impostos muito mais justa. Ele garante que cada um pague o valor correto sobre a sua propriedade. E o mais incrível é que muitas vezes isso aumenta a arrecadação da cidade sem precisar aumentar o valor dos impostos para ninguém. E este número aqui ilustra o impacto de uma forma brilhante. Em um estudo de caso lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, a implementação do CTM levou um aumento de 5 milhões de reais na receita do IPTU. É a prova de que organizar a casa gera resultados muito concretos. E com esses dados precisos em mãos, o planejamento da cidade sobe para um outro nível. As prefeituras podem mapear áreas de risco para prevenir danos de enchentes, deslizamentos, podem identificar os melhores lugares para construir escolas ou hospitais, baseando a decisão em dados reais. E também, claro, podem proteger áreas ambientais que são vitais para o nosso futuro. A cidade finalmente passa a se conhecer de verdade. E os benefícios vão se espalhando. O CTM serve como uma camada fundamental para ter comunidades mais seguras, permitindo mapear crimes com precisão para um policiamento mais estratégico. E mais, ele é a espinha dorsal, a base para qualquer iniciativa de cidade inteligente ou Smart City que queira ir além do discurso e acontecer de fato. Mas claro, implementar essa tecnologia num país tão vasto e tão desigual como o Brasil não é uma tarefa simples.
Existe um abismo bem significativo entre o potencial que a tecnologia oferece e a realidade que a gente vive. Os maiores obstáculos, veja bem, nem sempre são técnicos. Muitas vezes, eles estão profundamente enraizados na resistência política e institucional à mudança e, principalmente, à transparência que esses novos sistemas trazem. Afinal de contas, um sistema organizado dificulta muito aquelas velhas práticas, né? Esse gráfico aqui revela um abismo digital que é gritante. Enquanto a tecnologia do CTM já é uma realidade para quase 90% das grandes cidades, que têm mais recursos, ela continua sendo uma miragem distante para mais de 90% dos pequenos municípios, que são justamente os que mais precisam de um reforço no caixa. Então, o caminho para a implementação fica bloqueado por essa combinação complexa. De um lado, a resistência política que muitas vezes prefere que as coisas fiquem como estão. De outro, os altos custos iniciais que assustam gestores com orçamentos apertados. E, para completar o cenário, a falta de profissionais qualificados dentro das prefeituras para gerenciar esses sistemas tão complexos. Apesar de todos os desafios, a importância dessa ferramenta está crescendo cada vez mais. E ela está se conectando a um movimento bem maior de modernização e de busca por uma melhor governança no Brasil. Não é mais uma questão de se vai acontecer, mas de como e quando. E olha, essa discussão já ultrapassou os limites dos municípios. A tecnologia do CTM está se tornando uma peça fundamental para o sucesso da reforma tributária nacional. O novo e complexo sistema de impostos, o IBS e a CBS, vai precisar desesperadamente desses dados precisos e confiáveis sobre o território para conseguir funcionar direito. E o ponto crucial é este: a gente está falando de muito mais do que mapas. Trata-se de empoderar as comunidades, sabe? De dar a elas as ferramentas para construir cidades mais justas, mais resilientes e mais prósperas. É sobre tomar as rédeas do próprio destino. E isso nos deixa com um pensamento final, que é um pouco provocador. O CTM tem sim o poder de corrigir injustiças históricas. Mas e se a sua implementação continuar tão desigual? Não corremos o risco de aprofundar ainda mais o abismo digital, criando uma nova fronteira de desigualdade entre as cidades ricas e as cidades pobres? A resposta para essa pergunta vai definir o mapa do Brasil de amanhã.